Há algo em você que vibra hoje, mesmo sem saber explicar. Talvez tenha encontrado alguém e, de repente, sentiu esse chamado interno. Eu já te conheci antes. Como se uma memória antiga, milhares de anos guardada, despertasse com um olhar, um gesto, uma voz. Mas também vem a dúvida suave e implacável. É amor verdadeiro ou apenas repetição de histórias que ainda não foram resolvidas? Eu te vejo. Eu escuto esse silêncio, essa dúvida que chega com tanto afeto e, ao mesmo tempo, com tanto peso. Algo dentro de você reconhece essa conexão, mesmo que o racional se perca nos compassos dessa lembrança. Você não está quebrado. Você está sendo atravessado por uma ressonância profunda, uma vibração dos tecidos invisíveis onde emoções são preservadas como ecos de outras épocas. Bruce Lipton nos convida a lembrar que nossas células carregam registros, memórias que vão além dos dias e das palavras. A atração repentina, o coração que salta por algo inexplicável, pode ter origem em programas biológicos que vêm de longe, programas guardados em silêncio que ativam reações instantâneas antes mesmo da mente entender o que sente. E Gregg Braden sopra uma sabedoria elegante. O coração tem um campo magnético, um campo que não se limita à lógica, mas que guarda informação viva, além do tempo, além da razão. Quando uma frequência do seu campo toca outra, o encontro acontece. Mesmo quando milhões de anos separam. Alguns encontros são como reencontros, fugazes, invisíveis, penetrantes. Você não sabe de onde conhece aquela pessoa, mas sabe, no ar, no peito, como se aquela alma fosse um verso com rima antiga. Você a sente como um perfume que invade e familiariza, antes mesmo de tentar decifrar. E então a pergunta surge: será que esses amores de outras vidas são sinais da alma? Ou espelhos de padrões que você ainda carrega, sem cura, sem consciência? Será acaso, destino, ou repetição silenciosa? Você não está só. Esse enigma que te atravessa é pertencente a muitos que, como você, sentem, mas ainda não têm resposta. E a resposta? Talvez comece quando você escutar a si mesmo com gentileza, quando, no âmago desse mistério, você se permitir acolher tudo aquilo que acorda sem razão. Nem todo encontro profundo é sinal de eternidade. Às vezes, o que chega com força, com urgência, com aquela sensação de isso só pode ser destino, é apenas um eco de algo que ainda não foi resolvido dentro de você. A intensidade pode ser um sinal, sim, mas não necessariamente de algo divino. Muitas vezes, é apenas o reencontro com uma ferida antiga. É natural confundir, quando o coração dispara sem motivo, quando a conexão acontece antes da conversa, quando o toque parece velho conhecido. Mas nem tudo que vibra forte é amor. Às vezes é alerta, às vezes é padrão, às vezes é só o subconsciente, que, como lembra Bruce Lipton, age 95% do tempo, guiando seus impulsos, suas escolhas, seus amores, sem que você perceba. O subconsciente guarda histórias que você nem lembra que viveu, mas que se manifestam no agora. E o erro mais sutil é acreditar que toda essa emoção repentina seja a confirmação de um amor que veio para ficar, quando na verdade pode ser só a repetição de um ciclo que ainda pede cura, e esse ciclo se disfarça de romantismo, de alma gêmea, de chamado divino. Mas na verdade é só o velho roteiro pedindo fim. A ideia de alma gêmea encanta. A promessa de que existe alguém que completa você, que encaixa perfeitamente em sua alma, que nasceu para te encontrar. Mas há uma distorção sutil e perigosa nessa crença, porque nem toda conexão intensa é alma gêmea, e nem toda alma que te toca profundamente veio para permanecer. Gregg Braden ensina que o campo relacional, esse espaço invisível entre dois seres, pode unir não apenas por afinidade, mas por cura. Às vezes, o outro aparece para tocar uma ferida que você tenta esconder, para te fazer sentir aquilo que ainda precisa ser olhado, para ser espelho, não par romântico. E isso é desafiador, porque o que parece ser amor eterno pode ser, na verdade, um acordo antigo, um convite silencioso para encerrar algo que ficou em aberto. Espelhos kármicos são relacionamentos que nos fazem crescer, mas nem sempre nos fazem ficar. Eles provocam, ativam, despertam memórias, fazem o corpo tremer,
a alma buscar e, às vezes, o coração quebrar. Mas cada quebra abre espaço para um novo nível de consciência. É preciso coragem para reconhecer que nem toda intensidade é sinal de alma gêmea. Que nem toda conexão que arrepia é feita para durar. Às vezes ela só veio para lembrar, para ensinar e depois para partir. Porque o verdadeiro amor, aquele que atravessa o tempo, também é o que liberta. E às vezes, libertar é o maior ato de amor entre duas almas antigas. Há encontros que parecem milagres. Pessoas que surgem no exato momento em que mais se precisa de um toque, de um olhar, de uma presença. Tudo parece sincronizado demais para ser acaso, e talvez não seja mesmo. Mas nem todo encontro profundo é presente. Alguns são testes, convites disfarçados, experiências que vieram com o propósito de te lembrar do que ainda precisa ser encerrado. É desconcertante perceber isso, porque o coração quer acreditar no romance, na eternidade, na promessa de uma alma reencontrada. Mas muitas dessas conexões vêm como portais. Portais para curas antigas, para dores não resolvidas, para ciclos emocionais que precisam ser compreendidos antes de se repetirem. O mais desafiador é que o corpo responde com intensidade. O campo energético vibra alto e a mente cria expectativas, mas como revela a sabedoria espiritual, nem tudo que vibra forte está aqui para ficar. Às vezes, o que você chama de destino é, na verdade, um nó antigo pedindo libertação. É como um livro antigo que insiste em ser reaberto sempre na mesma página. Você sabe o final, mas ainda assim relê, esperando que mude. Mas o final só muda quando você vira a página. Quando entende que certos encontros vieram não para permanecer, mas para ensinar, para encerrar, para libertar. Algumas relações começam antes mesmo do primeiro olhar. Há um tipo de familiaridade que não se explica. Como se o outro já morasse em você antes do primeiro toque. Mas como reconhecer se isso é realmente uma memória de outras vidas ou apenas um reflexo emocional do presente? Os sinais estão no corpo, estão na emoção, estão no tempo. Reações intensas e imediatas, sejam de atração ou repulsa. Sensação de ter conhecido aquela alma muito antes deste encontro. Emoções que parecem desproporcionais para o tempo de convivência. É como se a relação estivesse velha antes mesmo de amadurecer. Essas manifestações não surgem do acaso. Como aponta Bruce Lipton, o corpo carrega registros. As células têm memória. E às vezes, elas reconhecem o outro antes mesmo que a mente compreenda. A química do reencontro se ativa. A emoção se antecipa. O subconsciente se manifesta. Mas há uma pergunta essencial. Essa conexão traz expansão, ou apenas repete dores já conhecidas? É um toque que cura, ou uma presença que reacende feridas antigas? Porque o amor de outras vidas pode sim existir, mas também pode ser uma armadilha vibracional, um ciclo de dor se repetindo com outro nome. Por isso, a consciência é a chave. Perceber o que se sente, com honestidade, observar o que se repete, e compreender que o amor verdadeiro, seja ele novo ou antigo, não se impõe como urgência, mas se revela como liberdade. Algumas almas se tocam como águas que já correram juntas antes. Não há explicação, não há lógica. Há apenas um sentir, um reconhecer. É como se algo dentro dissesse: eu já estive com você, em algum lugar onde o tempo não existe, e talvez já tenha mesmo. Imagine dois rios que se encontram após percorrerem longas jornadas por caminhos distintos. Quando se cruzam, não perguntam quem são nem de onde vieram. Apenas se misturam, se reconhecem, e mesmo que fluam apenas por um trecho, aquele encontro muda o curso das águas. Mas nem todo rio que cruza o seu veio para permanecer. Alguns apenas tocam sua superfície para lembrar quem você é, para ativar memórias esquecidas, para acordar partes suas que estavam adormecidas, e depois seguem seu curso, silenciosamente, amorosamente, como se dissessem: foi só isso que vim fazer. Essa é a beleza dos encontros de alma. Eles não obedecem à lógica da permanência, obedecem à verdade da lembrança. Podem durar uma vida ou um instante, podem gerar união ou despedida, mas sempre deixam algo, um traço, um eco, uma marca que transforma.
Nem todo rio corre para o mesmo oceano, mas todo encontro verdadeiro, ainda que breve, carrega em si a eternidade do que é sentido de alma para alma. Nem todo amor que parece eterno veio para durar. E nem todo amor que se despede deixou de cumprir sua missão. Às vezes, o amor que mais te transformou foi aquele que mais te doeu. Às vezes, a conexão mais profunda foi justamente a que mais te empurrou para dentro de si. Bruce Lipton nos lembra que o corpo guarda registros, que nossas células carregam histórias, e que muitas vezes essas histórias se repetem até que a consciência mude o enredo. Repetimos emoções, repetimos personagens, repetimos dores. Mas quando há consciência, a repetição se transforma em cura. Neville Goddard dizia que é na imaginação que recriamos nossas vidas, que ao sustentar uma nova imagem de si, é possível libertar-se de todas as versões anteriores, inclusive das versões de outras vidas. Porque o que chamamos de passado não é prisão, é aprendizado, não é sentença, é convite à transformação. Nem todo amor de outras vidas precisa ser vivido de novo. Alguns vieram apenas para ser compreendidos, para encerrar um ciclo, para libertar a alma. E talvez neste momento, tudo o que sua alma precisava era desta lembrança. Lembre-se, o que você sente pode ser reencontro, mas também pode ser repetição. E saber a diferença pode mudar não só esta vida, mas todas as que ainda virão.